A paz do Senhor, meus amados irmãos, é com alegria que nós estamos aqui mais um dia com um momento com Deus para trazer a palavra de Deus ao seu coração. E eu gostaria que você abrisse comigo a tua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4 e verso de número 35. Leremos alguns versículos para a nossa meditação de hoje. Depois de esses dias de feriado, seus dias de descanso, Deus, ele tem uma palavra reservada para mim e para você. E essa palavra diz exatamente assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amados, gostaria de compartilhar com você essa palavra e trazer para você uma aplicação ao seu coração para os dias de hoje. A Bíblia está relatando aqui sobre quando Jesus ele vai acalmar a tempestade que estava furiosa contra o barquinho onde ele estava com os seus discípulos. Mas o interessante aqui é que Jesus ele vai descansar na popa do barco e parecia que ele não estava na situação. Parecia que Jesus não estava envolvido naquele percurso de ida do barco, de onde eles estavam até o lugar para onde eles iam. Parecia que Jesus não estava vivendo o momento com eles. Jesus estava apenas fazendo um trajeto, mas ele não estava presente a ponto de realizar algo na vida daqueles discípulos. Porém, aqui Jesus ele é manifesto quando alguém grita por ele e fala para ele a situação que estava o barquinho, porque o sono dele era profundo. Eu quero lhe perguntar uma coisa, será que Jesus não estava sentindo o que estava acontecendo? Ele é onipotente. Como homem ele estava dormindo, mas como Deus ele estava o tempo inteiro vendo e assistindo a situação. Porém, naquele momento o Senhor deixou que eles fizessem alguma coisa. Primeiro tentaram salvar o barco. Depois foram acordar Jesus e dizendo, vamos perecer. Já fizemos todas as nossas partes, toda a nossa parte, fizemos tudo que nos cabia. Agora o Senhor não vai importar com isso, está dormindo, não acordou, a água está aí, ó, batendo no Senhor, o Senhor não acorda. Mas naquele momento Jesus estava ensinando para eles. Se eu estou presente, o meu silêncio não significa que eu não estou importando com o que vocês estão atravessando. O meu silêncio não significa que eu não estou envolvido na onde eu estou indo ou no percurso que eu estou indo. O meu silêncio não significa que eu não estou na embarcação. O meu silêncio não significa que eu não importo com o que está acontecendo. Jesus estava dando para eles um tempo para eles agirem contra a natureza por si próprio, usar os seus recursos que lhe cabia. E o resto Deus, e ele ia fazer como Deus. Ele ia agir como Deus. Então, nesse momento que eles vão gritar e falar com ele, se ele não importa, o Senhor Jesus começa a ensinar para eles uma lição. Primeiro que eu vou ensinar para vocês, eu importo. Mas vocês foram tímidos. Como assim tímidos? Vocês temeram em dizer ao mar para aquietar no meu nome. Vocês temeram em dizer que eu faria. Quantas vezes nós temos medo de profetizar em cima de algo para acontecer imediatamente, com vergonha, com timidez, de que podemos falar e não acontecer. E com isso nunca falamos e nunca acontece. Aqui nessa passagem o Senhor Jesus está ensinando para eles
Ainda não tem desfé? Vocês participam comigo dos cultos de cura? Vocês sabem quem eu sou? Eu fiz na casa de vocês. Eu chamei vocês de um monturo para sentarem mesa comigo, mesa de príncipe. Vocês andam comigo, vocês aprenderam comigo, vocês têm a minha presença com vocês 24 horas. E ainda não tem fé que pode acontecer um milagre exatamente nesse horário, quando as águas estão entrando para dentro do barco de vocês? Que tipo de pessoas vocês são? Por que tanta timidez diante desta situação? Seja firme, seja determinados. Fala no meu nome, porque eu posso fazer o milagre. Aqui os discípulos aprenderam que eles não eram só homens religiosos que andavam na barra da saia de Jesus, mas Jesus andava entronizado neles. Foi-lhe dado poder a eles. Em meu nome expulsarão demônios. Jesus estava dizendo para eles, no meu nome vocês podem todas as coisas, porque sou eu que fortaleço vocês. Amados, tem momentos que o Senhor nos chama para passar para outra margem. Ou seja, mudar de lugar, mudar de patamar. Tem momentos que o Senhor tira nós de um lugar para levar para outro. E o nosso barquinho, ele vai à deriva em alto mar. Só que Jesus, ele projeta esta passagem para o outro lado, ele tem uma missão do outro lado conosco, mas o barquinho não vai sozinho, ele entra conosco. Porque se o mar é mar, ele está sujeito a tantas coisas acontecerem pelos intempéries da natureza. Pode acontecer muita coisa em alto mar. Por isso ele chama para passar para outra margem, para um outro patamar, mas ele vai entrar no barquinho conosco. E quando ele entra, parece que ele está em silêncio, porque a ordem já foi dada, nós vamos passar para outra margem. Aí parece que Jesus deu a ordem e está tudo em silêncio. Só que até chegar lá, na outra margem, nós não vamos voando. Nós vamos navegando, ou nós vamos em terra, ou nós temos que andar. O nosso corpo físico vai pagar um preço de ida até o local, porque foi prometido a passagem para outro lado. Mas o modo de locomover vai depender dos nossos esforços, como humanos. Ou nós vamos de barquinho, ou nós fazemos um percurso maior por terra. É o que temos. É o que temos para ir. Não tem como ir por cima. Não tem avião na promessa de Deus. Você não vai andar por cima, você vai andar para aprender a chegar na promessa. Aí você me pergunta por quê? Eu te respondo, porque para criar estrutura, para você chegar na outra margem, para você mudar de patamar, você precisa encontrar os intempéries no meio do caminho para que você crie raiz. Para que o Senhor venha te alicerçar. Quando os discípulos veem que não dava conta por si próprio, vão gritar por Jesus. Quantas vezes nós lutamos, e quando vemos que nós vamos perecer, nós damos um grito para o mestre. E quando o mestre levanta para nos atender, nós vamos perguntar para ele, não esteve comigo nesse período? O Senhor não andou conosco? O Senhor apenas me deu uma palavra profética, passe para outro lado, mas o Senhor não me falou que nós iríamos enfrentar durante a nossa navegação. Jesus disse, eu não disse para vocês o que enfrentariam, mas eu também não deixei vocês em momento algum. Eu estou aqui. Enquanto vocês lutavam por si, eu estava na ponta do barco, observando. Eu não estava dormindo, eu estava observando. Meu corpo físico parecia dormindo, como o ser humano que ele estava vivendo naquele período. Mas ele era 100% Deus. Então ele estava observando a situação. Sabe o que Deus quer falar com você nesse dia de hoje? Jesus, ele importa com a situação. Ele está na ponta do seu barco. E quando vem as ondas para entrar, você vai ter o seu esforço. Você vai tentar por si próprio. Mas o Senhor está dizendo, eu prometi
vamos e passamos para outra margem. Quando ele diz passemos para outra margem, ele está dizendo, vocês não vão sozinhos, nós passaremos juntos. Ou seja, ele incluiu a sua presença para estar do outro lado da margem com eles. Quando Deus fala com você, que é para você ir, ou você tomar a decisão, ou você navegar, não parar, não estacionar, não olhar para o outro lado do mar e achar que você não consegue atravessar porque seu barco é pequeno. O barco deles era um barco pequeno. Era barco que não era apropriado para uma viagem tão longa. Mas com Jesus nele, era a garantia de chegar do outro lado. Quantos naufrágios? Mas o barquinho que Jesus estava nunca naufragou. Porque Jesus estava presente. Deus está falando com você. Se ele deu a ordem, ele está indo com você nessa embarcação. Ele está com você. Chame ele, disse Jesus. O Senhor disse, vamos, então vamos. Porque se o Senhor for comigo, eu irei. Mas se o Senhor não for comigo, eu não irei. Porque a tua graça tem que me acompanhar. A tua presença tem que me acompanhar. Deus está falando com você e agora, que precisa de uma resposta de Deus. Saber que se Deus está com você ou não nessa causa. Saber se Deus vai dar livramento ou não. Descansa teu coração. Você chamou Jesus para entrar no barco, agora descansa. A navegação não vai perecer no meio do caminho. O barco não vai afundar. A tempestade, isso é coisas que virão, porque é a natureza daquele percurso que você vai fazer. As coisas vão acontecer, mas Jesus está presente no barco. Ele não foi para dormir, não. Ele foi para te dar o aconchego, para te dar a resposta, para te auxiliar no momento difícil. Jesus está aí com você. Grita por ele. Vai com ele, mas não precisa perguntar para ele. Será que o senhor não importa? Porque desde que ele disse passemos, e desde que ele entrou no barco, mesmo que esteja em silêncio, já é o resultado, eu importo com você. Eu poderia ter ido, eu poderia ter sido transladado, eu poderia fazer a aparição lá e desaparecer aqui. Eu poderia ter feito isso, eu sou Deus. Mas ele foi como homem na embarcação dos discípulos. Então isso significa, eu estou com você em todos os momentos. Eu estou com você nas horas difíceis. Então por que, Jesus, tudo me sobreveio? Porque o Senhor está dizendo, é a tempestade do momento. É a tempestade do alto mar para você chegar do outro lado, naquela promessa. Deus não mentiu para você. Passaremos para outra margem. Ele está dizendo, você vai passar. Eu só não disse da tempestade, porque você ia atrasar a viagem, você não entraria na embarcação, você não dependeria de mim, você agiria por conta própria. Mas esse momento que você está atravessando, eu estou com você na embarcação. Jesus está com você na embarcação. Jesus está entrando com você. Receba ele aí sobre a sua vida agora. Eu vou orar pela sua vida. Eu vou orar pela sua casa. Eu vou orar pela sua embarcação. E você é despertado nessa manhã para ver Jesus fazer algo diferente ainda por esses dias. Jesus está no barco. Jesus está nessa situação. Vamos orar? Coloca a mão sobre o seu peito ou em direção à sua casa. E você vai pedir ao Senhor que visite esta causa. Grita por ele na ponta do barco. E não seja tímido. Diz a essa tempestade, aquieta-te. Você não vai destruir o meu barco. Você não vai destruir a minha embarcação. As pessoas olhavam e diziam, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus. É o que você serve. É o Deus que está regindo as nossas vidas. Descubra quem ele é com a determinação da bênção sobre a sua vida que ele já deu. Os pensamentos que ele tem para nós não são de mal, não. É de bem.
os nossos caminhos, é o nosso jeito de agir, nosso jeito de ter as coisas, querer adiantar ou aquilo não ir quando o Senhor manda. É a nossa desobediência que muda as situações. Mas ele não, ele é imutável. Ele é imutável, ele não se arrepende. Mas ele muda coisas porque você quis que mudasse. Você foi feito de livre escolha. Então você escolhe o final da sua história, com decisões certeiras ou decisões erradas. Você pode ir para rumos diferentes. Mas hoje, Jesus no seu barquinho, vamos orar e pedir a Ele agora. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, eu entrego a vida desta pessoa e desta família agora nas tuas mãos. Aonde tem alguém, Senhor, nos assistindo nesse momento, o Senhor vai lá de encontro, ó Pai. O Senhor vai de encontro a essa vida. Esse vento está entrando e arrastando tudo, as águas indo dentro do barco. Essa pessoa não sabe que direção tomar, que jeito fazer. A situação interna está pior do que a externa na vida dela, na vida dele. Mas nesse momento eu te peço, encontra esta casa agora. Toda a turbulência das águas desse mar, cai por terra agora, Senhor. Porque no teu nome nós dizemos às águas impetuosas, calma, ao grande mar, cala-te, porque o Senhor está comigo nessa embarcação e as águas vão obedecer à voz do Todo-Poderoso Deus. Pai, seja conosco nesta situação, não nos abandone na nossa caminhada e trajetória, toma a direção do nosso barco, guia o nosso barco, seja conosco, revela a esta pessoa a decisão certeira que tem que tomar, não deixa precipitar, parece que acabou tudo, parece que não tem mais ministério com essa pessoa, parece que não tem mais o Senhor Jesus algo na vida dessa pessoa, não tem planos, não tem projetos, mas tem, é a onda do mar que está entrando para dentro desse barquinho e parece obscuro, quando estamos em alto mar e a fúria do mar está grande, nós não enxergamos as outras margens, nós somos impelidos, ó Pai, nesse momento a orar e clamar, nós estamos sujeitos a tantas coisas, mas o Senhor é conosco até chegar do outro lado. O temporal, quando vem, ele cria uma barreira para nós enxergarmos aonde vamos estacionar, aonde vamos fazer a nossa chegada, mas nesse momento o Senhor vai mandar um sol de justiça sobre esse alto mar, vai abrir, ó Pai, as nuvens e vai mostrar que está logo ali a margem aonde nos espera, porque tudo que foi projetado de saída para chegada vai concretizar, porque o Senhor é conosco, o Senhor é com essa vida, o Senhor é com essa família, o Senhor é com esse jovem, o Senhor é com essa jovem, o Senhor é com esse ministério, em nome de Jesus, eu creio na bênção para a glória do teu nome, amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, divulgue esse canal para que outras vidas venham ouvir também a mensagem do Senhor. E eu creio que o nome do Senhor vai ser glorificado. Até a próxima, em nome de Jesus, e que essa palavra seja a palavra profética para a tua vida e por esses dias, para que você seja alimentado e enraizado pela palavra de Deus.